O pastor Tiago Bandeira falou sobre o Espírito Santo na parte da manhã, sobre sua natureza, personalidade, seus nomes, símbolos. Falou como consolador, como obra na criação, na vida dos líderes, na vida de Cristo, né, na atuação da igreja. E a minha responsabilidade é falar então sobre o batismo com o Espírito Santo. Esse é o meu tema, aquilo que foi definido. E esse tema que eu vou falar, eu queria perguntar para você inicialmente: você consegue perceber que todos os temas que estão sendo ministrados aqui têm pontos controversos ligados a correntes teológicas denominacionais? Percebe que todos esses pontos vocês vão enfrentar esse tipo de questão. E o tema que eu vou falar, ele tem uma divergência até mesmo dentro do segmento pentecostal, que é sobre a questão do falar em línguas. Então eu vou falar sobre a doutrina pentecostal em nossos padrões confessionais. E o subtema é: Jesus batiza com o Espírito Santo. Então eu gostaria de convidar você agora a se colocar de pé, abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 1, e vou ler inicialmente com os irmãos os versos 3 ao verso 8. Consegue colocar essa versão aí na corrigida? Tem ela aí? Ok. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Aleluia. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos no momento dessa ministração. Eu quero pedir que o teu Espírito, que sonda e que perscruta cada coração, venha trabalhar em cada mente agora, Senhor, tirando toda resistência, meu Deus, tirando todo sofisma, todo ensinamento errado, contrário, ó Deus, às verdades das Escrituras. Abre, Senhor, a nossa mente para entender. Espírito Santo, guia, Senhor, ó Deus, no propósito da Tua palavra e dessa ministração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos, podeis vos assentar. Queridos, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que receber o Espírito Santo é diferente de receber o batismo com o Espírito Santo. Você precisa ficar bem claro isso. Receber o Espírito Santo é diferente de receber o batismo com o Espírito Santo. Lá em João, capítulo de número 20, verso 22, Jesus chega para os seus discípulos e lá então diz assim o texto: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqui Jesus está falando de receber o Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 1, verso de número 8, a palavra de Jesus, que também são palavras de Jesus, ele diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Em outra tradução diz: o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Qual é a diferença? Então, receber o Espírito Santo acontece no ato da regeneração. É quando alguém confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, ele nasce de novo. Ele passa a ser uma nova criatura em Cristo. Ele é selado, marcado. O Espírito Santo vem habitar nele.
Todo crente, isso aqui é o padrão. Não importa a denominação, se é tradicional ou pentecostal, o Espírito vem por causa de Cristo, está confessando a Cristo. O batismo com o Espírito Santo é a imersão plena do crente nessa dimensão carismática, na virtude, no dunamis, no poder, no fogo do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo ele é um revestimento de poder do alto. São batismos distintos e bênçãos diferentes concedidas por Deus. Outra diferença importante que eu quero que os irmãos entendam. Em 1 Coríntios capítulo de número 12, verso de número 13, é um texto que Paulo fala sobre o batismo no corpo, que também não é o batismo com o Espírito Santo, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. Se você olhar o contexto de 1 Coríntios 12, você vai perceber que ele está falando de um corpo físico, ele está falando de pé, de mão, de ouvido, de orelha, percebe? É isso que ele está falando, esse é o tipo de corpo. Então o batismo no corpo de Cristo tem como o Espírito Santo como batizador, é ele que faz isso. O batismo no Espírito Santo tem como batizador Jesus Cristo. O batismo no corpo de Cristo ocorre junto com a regeneração. O batismo no Espírito Santo ocorre sempre após a regeneração. O batismo no corpo é a imersão do salvo no corpo místico de Cristo. O batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder para testemunhar. São batismos distintos e são bênçãos diferentes concedidas por Deus. Queridos, isso aqui é muito interessante, porque quando nós falamos hoje de ser batizado com o Espírito Santo, de receber a assunção, é claro que muitas igrejas que não dão essa ênfase ao Espírito Santo, como o pastor Tiago muito bem pregou pela manhã, e falando que o Espírito Santo, ele é o executor ali, e é o incentivador, e aquele que ministra na obra, que levanta as pessoas para fazer essa obra. Mas lá em Atos capítulo de número 10, verso 38, há um texto muito interessante, que nós precisamos entender que até Jesus precisou dessa unção. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. É isso que você precisa entender. Percebe, irmãos? Porque que ele está falando, porque às vezes a gente diz assim, Jesus fez o que fez, é porque ele era o Filho de Deus. Jesus foi o que foi, porque ele deixou a sua glória, mas ele tinha essa natureza divina. Não, queridos, ele foi ungido por Deus, recebeu o poder para fazer o que fez. É por isso que você vai entender que quando Jesus diz assim, que nós, quando recebêssemos o Espírito que estaria em nós, que habitaria em nós e que nos conduziria, nos levaria a fazer as mesmas obras que ele fez. Por isso que você pode agora usar desse poder, dessa autoridade para curar os enfermos, para falar sobre os paralíticos, para levantar os mortos, para repreender os demônios. Há uma unção de Deus sobre a vida daqueles que estão nesse propósito, aleluias. A igreja, irmãos, a Assembleia de Deus, ela possui uma declaração de fé. Quando você olha para ela, você vai perceber que ali há identificado 16 pontos importantes que defendem a fé que a Assembleia de Deus defende. Quando você olha o item 4, lá diz assim: cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial com Pai e Filhos, Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que regenera o pecador, que falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo. Nos itens 11 diz assim: cremos no batismo no Espírito Santo, conforme as Escrituras, que nos é dado por Cristo, demonstrado pela evidência física do falar em outras línguas, conforme a vontade de Deus. No item 12 da nossa confissão de fé diz assim: cremos na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à igreja,
para a sua edificação, conforme a soberana vontade de Deus, para o que for útil. Então, quando nós lemos na palavra de Deus sobre o batismo com o Espírito Santo, há vários termos que descrevem esse batismo. Às vezes você vê falando de a promessa do Pai, às vezes ele aparece dizendo como um enchimento do Espírito Santo, às vezes como ele fala assim que o Espírito Santo é derramado, ou às vezes diz o Espírito Santo desceu sobre determinado grupo de pessoas, ou às vezes diz o dom do Espírito Santo. Tudo isso está dizendo então sobre o batismo com o Espírito Santo. Então, veja bem, eu li aqui com os irmãos inicialmente o livro de Marcos, capítulo de número 3, verso de número 8. Aqui fala da mensagem de João Batista, pregando para aquela multidão de pessoas. Sabe o que é interessante? Que a mensagem de João Batista, ela era uma só para todas as pessoas. Arrependam, confessem seus pecados, sejam batizados. João Batista dizia aos que eram batizados: após mim vem alguém que é mais poderoso do que eu, mais forte do que eu, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então o batismo com o Espírito Santo, ele seria naquela época, e é até hoje, um sinal de identificação do povo de Deus. Batismo com o Espírito Santo é a marca dos seguidores de Jesus, e nós da Assembleia de Deus temos convicção disso, defendemos isso e vivemos isso. Quando é que começa a história do batismo com o Espírito Santo? Quando você olha no começo da história, você vê que o Espírito Santo ele teve atuações no Antigo Testamento de muitas maneiras. Mas foi por meio do profeta Joel que ele foi prometido que seria derramado sobre todos os povos. Lá em Joel capítulo de número 2, verso de número 28. Então Joel profetiza: há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E ele está falando aqui, olha aí no verso de número 29, e diz assim: e também sobre os servos e sobre servas naquele dia derramarei o meu espírito. Por que Joel enfatiza aqui no verso 29 a descida do Espírito Santo também sobre servos e servas? Porque no Velho Testamento o Espírito Santo se manifestava só na vida de sacerdotes, dos reis, dos profetas, e em alguns casos específicos, quando ele queria se manifestar. Nesse novo tempo que está sendo profetizado aqui, o Espírito Santo se manifestaria sobre todas as pessoas, até sobre servos e servas, pessoas das mais simples categorias. Ou seja, o Espírito Santo não estaria restrito agora a uma elite do rei, do sacerdote, do profeta, de alguém do primeiro escalão. Agora o Espírito Santo alcançaria todas as pessoas, os servos e as servas. Aleluia! Deus estava se preocupando com todas as pessoas. Aleluia! Quando nós estamos vendo aqui sobre essa história então da manifestação do Espírito Santo, do batismo, você vê que Jesus, ele confirmou a promessa da descida do Espírito Santo. Lá em Lucas capítulo de número 24, verso 49, Jesus fala assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus ainda reafirmou a descida do Espírito Santo no seu último ato, antes de subir ao céu. Atos capítulo 1, verso de número 5. Aí Jesus diz aos discípulos: porque na verdade João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Percebe que até a morte de Jesus, isso não era apenas uma promessa. Agora, foi depois da ressurreição que Jesus fechou essa questão. Atos 1,4, ele diz: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperasse a promessa do Pai,
como ele disse. Queridos, então é aqui que começa Atos capítulo de número 2, onde o Espírito Santo foi chancelado, o batismo com o Espírito Santo veio sobre aqueles crentes. Foi justamente esse texto que o pastor Sebastião leu no início dessa ministração, Atos 2, versos 1 ao 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que lhe falassem. Queridos, aqui nós vemos as línguas estranhas se manifestando. Elas são a evidência física inicial de que o crente foi batizado no Espírito Santo. Essas línguas são de natureza espiritual e procedem de Deus. E não se trata de línguas que aprendemos no banco de escola. Uma das consequências naturais do revestimento de poder foi o falar em outras línguas. É o falar em outras línguas. Às vezes você pode ser movido, você pode ser tocado, você pode ser quebrantado, você pode chorar. Mas a hora que você começa a falar em línguas é onde você recebe esse enchimento desse poder do Espírito Santo. Então o autor do livro de Atos aqui, Lucas, o médico Lucas, dá destaque às línguas como a primeira consequência de alguém que está sendo batizado com o Espírito Santo. A promessa foi feita por Deus, executada por Jesus. Foi Ele quem enviou o Espírito Santo, e foi Ele quem batizou os crentes com o Espírito Santo. Esse é o ponto importante. João capítulo 1, verso de número 33, fala isso a respeito de Jesus. E aqui diz assim: eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito Santo, sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Às vezes as pessoas oram dizendo assim: Espírito Santo me batiza. Então você está vendo aqui que biblicamente quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. É o que a Bíblia diz, e é bem claro em afirmar essa verdade. É muito importante saber que só Jesus batiza com o Espírito Santo. Porque o ministério de Jesus de batizar no Espírito Santo, ele é um ministério contínuo, ele não cessa. Há muitas pessoas que têm dito que a obra do Espírito Santo, ela cessou. Ela cessou quando fechou o cânon sagrado. E aí, do mesmo jeito que não entra mais nenhum livro no cânon sagrado bíblico, também o Espírito Santo parou de atuar. É isso que eu quero que você entenda, porque aqui está a grande heresia, o grande erro das pessoas que não entendem essa verdade espiritual. Quando você vê essa história dizendo aqui, a Bíblia diz sobre tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus está fazendo e tudo aquilo que Jesus ainda vai fazer. Tudo isso é baseado em Hebreus capítulo de número 13, verso de número 8. O que diz lá? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Aleluias. Sabe o que isso significa, irmãos? Se Jesus é o batizador, a obra dele nunca vai cessar. Ele é o batizador com o Espírito Santo. Ele continua batizando com o Espírito Santo. Aleluia! Esse é o maior engano que Satanás pode jogar na mente das pessoas para dizer que ele parou de batizar. Percebe? Ele continua, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele veio fazer essa obra. Isso faz parte. Ele mandou o Espírito Santo para isso, para habitar em nós, para nos guiar em toda a verdade, para ensinar, para nós fazermos a obra que Ele faz. Essa autoridade e assunção, esse poder precisa estar na nossa vida. Aleluia! Qual que é o propósito de Jesus batizar com o Espírito Santo?
propósito de Jesus batizar com o Espírito Santo é para que os seus seguidores recebessem poder, recebessem unção, autoridade para testemunhar sobre Jesus, a sua obra de salvação. O propósito é que os dons do Espírito Santo fossem usados para produzir sinais na medida em que a palavra de Deus fosse pregada, com curas, com milagres, com revelação, com causas impossíveis, com ações sobrenaturais. E às vezes, irmãos, a gente fica vendo hoje a história de muitos pastores. O pastor Tiago mencionou essa questão muito interessante, que muitos pastores às vezes assim, a minha igreja tem dificuldade, ela não cresce, ela tem muitas limitações. Olha, tudo isso pode acontecer, são igrejas diferentes em cada contexto, mas você precisa entender que a igreja é grande, a igreja é pequena, o pastor de renome, o pastor simples, todos eles têm essa ação do Espírito Santo ao seu favor. E é você que é homem de Deus, mulher de Deus lá na sua igreja, é que você vai dar ênfase para que isso aconteça. O Espírito Santo, ele quer operar, ele quer fazer. Agora você precisa estar no óleo, na unção, para comandar aquilo que o Espírito Santo vai ditar. Quando eu cheguei na Jaiara, nós estávamos fazendo uma reforma lá, num primeiro momento ali, e nós estávamos numa tarde da bênção, e eu cheguei para ministrar, e estava ali ministrando uma palavra, e Deus falou no meu coração: fala para uma pessoa que está aqui, que eu não sabia quem era, que Jesus vai curar ela. Percebe que você fala assim, muitas das vezes, num ambiente que às vezes você fala sem pensar, arriscando dizer, nesse tanto de gente, que tem alguém doente de alguma maneira. Mas ele falou assim: essa pessoa tem uns caroços no corpo e eu vou curar ela. E eu falei: irmãos, eu estou me mostrando que tem uma pessoa aqui que está com vários caroços no corpo, e ele falou que vai te curar. A minha irmã levantou e falou: pastor, eu acabei de fazer um check-up essa semana, estou com 18 caroços, é um câncer, e Jesus, se ele está falando, eu preciso dessa cura. Aí o que acontece, irmãos? Eu não conhecia aquela irmã, não sabia de onde que era. Eu orei com ela, irmãos, aquela irmã foi curada. Aquilo rendeu uma congregação na roça. A família dela veio para a igreja, eu não conhecia aquele povo. De repente, um filho dela, que era um plantador, chega lá na igreja com um pacote de dinheiro, dizendo: eu fiz a plantação, eu vendi minha plantação, eu vim trazer a oferta aqui para essa igreja, porque Deus usou o Senhor para abençoar a vida da minha mãe. Percebe, irmãos? A obra de Deus não é uma vez ou outra, não. Ele continua fazendo, Ele quer usar você. É homem de Deus, a palavra de Deus está na sua vida, o Espírito Santo está aí. É por isso que você se enche dele, para levar essa palavra adiante. Percebe? O propósito de Jesus dessa dispensação é continuar batizando com o Espírito Santo, é dar essas ferramentas poderosas do Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós não sabemos ao certo, irmãos, quando se deu o início da igreja de Jesus. Se foi quando Jesus chamou os discípulos, se quando ele enviou os 70, se quando havia 500 no dia da crucificação, se foi os 120 depois da ressurreição. Mas uma coisa é certa, irmãos, todos nós concordamos que no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu, batizou 120 pessoas e salvou quase 3.000 almas na primeira vez, aleluia. Aqui está o marco inicial dessa dispensação, conhecida como dispensação da graça, dispensação da igreja, dispensação do Espírito Santo, dispensação do Pentecostes. Nós estamos nela, o Espírito Santo não foi tirado, ele continua agindo, essa é a missão dele, ele veio para criar essa igreja. Essa é a maior arma do diabo, para cegar as pessoas, para falar que quando o Espírito Santo cessou, porque cessa o poder. Porque as pessoas falam: você pode curar, mas as pessoas não têm nem coragem de orar. Eu não vou citar o nome aqui para não gerar constrangimento, mas um alto empresário aqui da cidade de Anápolis, ele apareceu um câncer na cabeça. E estava numa determinada igreja sensacionista, que não tinha aquela convicção para orar para a cura. Um homem, uma bênção. Sabe o que aconteceu com aquele homem? Aos 67 anos, morreu. A igreja não tinha coragem para orar.
entendia que tinha cessado, orava assim: Senhor, se o Senhor quisesse curar, o Senhor sabe. Senhor, tu sabes. Ora, irmãos, como você sabe, a Bíblia está dizendo que Jesus Cristo levou na cruz do Calvário as nossas dores e enfermidades. Percebe? O mesmo poder que tem na cruz do Calvário para salvar é o poder que tem para curar. A gente é que toma posse, a gente que profetiza. Por isso que a autoridade do Espírito Santo na sua vida, ela não pode, você não pode arrefecer disso, você não pode desconcentrar disso. É nesse poder que você baseia para pastorear, para crescer, para encher a sua igreja, para trazer as pessoas. São verdades que estão aí. Quando a gente olha no dia de Pentecostes, que aquelas 3.000 almas foram salvas, aí aqueles homens, depois de ouvir Pedro pregar, falam assim: o que faremos, irmão, barões? O que faremos? O que é que nós vamos fazer? E lá, em Atos capítulo de número 2, agora nos versos 37, Pedro vai dar a instrução para aqueles homens. Ouvindo isso, se compungiram em seu coração, perguntando a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos. Percebe que a mesma mensagem que João Batista pregava para o perdão de pecados, Pedro aqui agora prega: arrependei-vos, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Agora ele diz assim: e recebereis o dom do Espírito Santo. Percebe, ele está falando aqui do batismo do Espírito Santo. Aí a respeito desse dom, ele diz no verso 39, olha o que diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Queridos, você não precisa ser teólogo, você não precisa estudar grego e hebraico para você olhar para o texto e saber fazer uma leitura. Pedro está dizendo ali que a promessa do dom do Espírito Santo, ela diz respeito a todos quanto nosso Senhor chamar. O que você entende por tantos quanto nosso Senhor chamar? Não está dizendo a tantos quanto Ele salvar? A todos quantos Ele alcançar? Eu pergunto para você: Jesus parou de salvar? Jesus parou de chamar? Jesus continua salvando hoje, Jesus continua salvando hoje, e o Espírito Santo continua atuando hoje, aleluia! Não perca a visão dessa verdade espiritual que está aí. Deus continua salvando, e Ele ainda chama. Agora, tudo isso tem propósito. Quais são os propósitos dos dons espirituais, irmãos? O propósito dos dons espirituais é edificar a igreja, o indivíduo, o corpo de Cristo. Efésios capítulo de número 4, verso 12, ele diz isso, quando ele fala: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então ele está falando aqui, que o propósito dos dons espirituais é edificar o corpo de Cristo, e edificar aqui, uma palavra grega, koidomel, que fortalecer e promover a vida espiritual, gerar a maturidade e o caráter santo dos crentes. É justamente isso que o batismo do Espírito Santo faz no crente. Porque quando você pensa que você é batizado com o Espírito Santo e começa a falar em línguas, o que isso significa? Ora, você vai perceber que há um processo espiritual agindo. Lá em 1 Coríntios capítulo de número 14, Paulo falou sobre isso, quando ele diz assim, que quem fala em uma língua não fala aos homens, mas ele fala a Deus. Olha só, ele diz isso, 1 Coríntios 14, verso 2, coloca lá por favor. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende, e em espírito ele fala mistério, aleluia. Percebe, irmãos, ele está mostrando aqui que ninguém entende, ele fala em mistério. Essa é a grande questão. Sabe por que é o problema de muita gente hoje com relação às línguas estranhas? Porque o diabo imita as línguas estranhas. O católico fala, o espírita fala, o mendigo na rua fala, o ateu fala. Olha, irmãos, não importa quem está falando,
Mas se você tem convicção de que o Espírito Santo está te trazendo, então fala, aleluia, porque essa é a diferença. Você está cheio de Deus, você está nesse mistério de Deus, e você está falando com Deus, aleluia. Olha o verso de número 4 de 1 Coríntios 14, ele fala que quem fala línguas, olha o resultado, quem fala língua estranha, edifica-se a si mesmo. Essa é chamada língua de edificação, percebe? Essa é a grande importância, que você é batizado, você fala em língua, o processo da edificação, ela começa a acontecer na sua vida, e você vai crescer espiritualmente. Irmãos, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu não tinha noção de algumas coisas. Eu tinha 18 anos, e eu fui batizado num Comep. Os Comepes naquela época acontecia lá na igreja sede. Então, eu tinha lido na Bíblia, Mateus capítulo de número 3, verso de número 11. E lá fala que Jesus batiza, mas era uma coisa interessante. Lá fala assim: em verdade, vos digo que eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu não sou digno de lavar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, eu não tinha noção disso. Eu não tinha noção disso. Eu li isso na Bíblia e isso ficava ali na minha cabeça. Eu não sabia como isso funcionava na prática. Um ano depois que eu tinha sido batizado com o Espírito Santo, no próximo Comep, era um sábado. Eu estava numa semana, num mês, melhor dizendo, de fevereiro todinho, nós estávamos no processo de oração. E eu levantava todo dia, 4 horas da manhã, para vir para a igreja para orar. Eu morava ali no centro, nos barracos que tinha ali, em frente ao Banco do Brasil. E eu subia todo dia, 4 horas da manhã. E eu saí de casa nesse dia. Era um sábado, onde iniciava o Comep. E quando eu estou atravessando ali na Praça Americana do Brasil, para um chevette perto de mim. E aquele chevette, o rapaz disse: ô moço, por favor, onde é que é o Banco do Brasil aqui? E eu me aproximei do carro, gentilmente, para dar uma informação, e disse: olha, o senhor vai aqui no segundo quarteirão, o senhor vai ver um prédio de 3 andares, o Banco do Brasil funciona ali. Ele falou assim: nós não somos daqui, você podia ir lá conosco, porque a gente está precisando sacar um dinheiro. Moço, eu não posso, que eu estou indo para a oração. Quando eu falei assim, mano, ele arrancou um revólver assim, abriu a porta do carro e falou assim: entra aqui. Pegou o banco, era um chevette de 2 portas, jogou o banco para frente. Entra aqui, senão eu vou te atirar. Quando eu olhei, no banco de trás, havia um rapaz com a 765 e havia umas garrafas de bebida no assoalho do carro. E ele disse: entra, rapaz, eu vou te atirar. Irmãos, eu olhei para um lado, não tinha um varredor de rua, não tinha nada, não tinha um carro, não tinha ninguém. E ele, apontando um revólver assim, chegou a encostar ele na minha barriga: entra que eu vou te atirar. Irmãos, sabe o que acontece? Eu fui gelando. Eu fui parecendo assim, diminuindo, parecia uma formiguinha diante do elefante. E aí, naquela fração de segundo, eu comecei a pensar na palavra de Deus: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem o livre. Eis que estou convosco todo dia. Irmãos, quando eu comecei a pensar na palavra de Deus, um fogo subiu na minha perna. Aquele fogo começou a queimar. Aquele fogo me levantou. E de repente eu já não era formiguinha, eu era elefante diante da formiguinha. Eu estava lá em cima. Aquele cara parece que estava colocando aquele revólver que nem encostava em mim. Entra, se eu vou te atirar. Irmãos, eu estava naquele fogo do batismo com o Espírito Santo. E eu só olhei para ele e falei assim: o sangue de Jesus tem poder. Ele deu um passo para trás assim: eu vou te atirar. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Ele chegou no carro assim, sentou no banco, pôs o revólver na porta: eu vou te atirar. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Ele bateu a porta, andou uns 3 metros, pôs o revólver para fora: eu vou te atirar. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Irmãos, aquele homem foi embora e eu saí dali flutuando naquele carro de fogo, aleluia, oh aleluia, pisando alto, podia ser arrebatado. Eu estava no fogo, o fogo do Espírito estava em mim, aleluia. Percebe, irmãos? Tem experiência que você não dá conta de fazer nada. Quando você olha de uma autoridade que Deus está dizendo que Ele dá para os crentes, o que você vai fazer com isso?
Você pode ter certeza, as ferramentas de Deus, elas não são desgastadas, elas não são enferrujadas, são ferramentas boas, que funcionam na hora certa, aleluia. E eu saí dali, irmãos, com aquela experiência marcante na minha vida. Sabe uma coisa que eu vim entender? Que o fogo, ele é o poder de Deus. Quando você olha Ezequiel capítulo 1, lá fala do trono de Deus, dos querubins, fala do fogo que representa a glória de Deus. É por isso que no dia de Pentecostes foram vistos sobre os discípulos línguas como que de fogo, aleluias. O fogo simboliza a presença de Deus. Moisés e uma sarça ardendo pegando fogo e ela não se consumia. O que era aquilo, irmãos? A presença de Deus. João em Apocalipse 1 teve uma visão de Jesus andando no meio dos 7 castiçais e viu os seus olhos que eram como chama de fogo. Daniel viu a visão do Filho do Homem e ele disse que o seu rosto parecia um relâmpago e os seus olhos como tocha de fogo, aleluias. A Bíblia está dizendo aqui, João dizendo que Jesus batizava com o Espírito Santo, porque Ele mesmo é esse fogo, aleluia. Irmãos, eu estava vivendo essa experiência e eu não tinha nenhum contexto, nenhum entendimento com isso. De uma coisa eu não entendia nada da pouca coisa da Bíblia, nada quase de teologia. E hoje sabemos que a teologia não faz isso. A letra não traz fogo, a teologia não promove fogo, mas Jesus tem fogo. O Espírito Santo tem como fogo, símbolo dele, aleluia. É por isso que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo, aleluia. Oh, glória a Deus. Queridos, não tenha medo desse fogo, ele não vai queimar seu corpo, ele vai fazer seu espírito arder, ele vai fazer sua alma ferver, aleluia. O batismo com o Espírito Santo não foi só para a igreja primitiva, como muitos dizem. O batismo com o Espírito Santo é o poder que acompanha, não foi um ato isolado, sem repetição na história da igreja. Não cessou com o Pentecostes, como muitas pessoas dizem. Aconteceu em Samaria, quando Filipe foi para lá e muitos ficaram salvos, foram salvos e também batizados com o Espírito Santo. Lá em Atos capítulo de número 8, versos 14 e 17, diz uma coisa interessante, que os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados no nome de Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Percebe? Ele está falando aqui de um lugar onde Filipe começou a evangelizar e muita gente aceitou Jesus. Muita gente foi batizado na água. E o movimento ali é um movimento tão intenso que a igreja cresceu, porque era curas, milagres, sinais, maravilhas e poder. E é interessante, que é um relato muito interessante, aqui em Atos, a partir do verso 18. Eu li até o verso 17, mas o verso 18 diz que um Simão chamado, um mágico chamado Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Eu acho interessante porque algumas pessoas querem desacreditar esse registro por não dizer que eles falaram em língua estranha. Agora eu pergunto, ele está falando que esse mágico, ele havia se convertido, ele já estava batizado na água, ele viu o poder sobre os crentes que foram batizados com o Espírito Santo e ofereceu dinheiro. Ele viu Filipe curar os aleijados, ele viu Filipe curar cegos, expulsar demônios com muita autoridade, mas não interessou em adquirir esses poderes, não ofereceu dinheiro para isso. Por que ele ofereceu dinheiro para impor a mão e receber o Espírito Santo? O que tinha nesse momento, irmãos? O que estava acontecendo? Consegue fazer essa distinção? Havia uma coisa muito mais poderosa ali. Quando ele viu os crentes que foram batizados com o Espírito Santo, ele viu o poder, ele viu a glória, ele viu a manifestação da presença de Deus, os crentes chorando, falando em língua estranha, profetizando, um mover sobrenatural, um ajuntamento nunca visto antes. Para Simão esse poder fez mais efeitos que os sinais e que as curas, aleluias.
Ele viu isso, irmãos. Percebe o poder que há nesse agir de Deus quando as pessoas são cheias do Espírito Santo. Outra coisa que, quando você olha a história de Saulo, lá em Atos capítulo 9, verso 17, tem um registro de que Saulo, ele havia ficado cego, ele teve um clarão, e ele foi cego para Damasco, para a rua direita, e Deus manda então o profeta Ananias ir lá. Lá no verso 17 diz: Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas, e enviou para que os tornes vezes sejam cheios do Espírito Santo. Qual é a prova de que Saulo foi batizado com o Espírito Santo? Qual é a prova que eu e você temos como resposta aqui para que Saulo foi batizado com o Espírito Santo? 1 Coríntios capítulo 14, verso de número 18. Olha o que Paulo fala: dou graças ao meu Deus, porque ele fala mais língua do que todos vocês. Aleluia. Aqui está o sinal evidente que ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi batizado com o Espírito Santo. E essa é a instrução de Paulo. Por isso que você precisa entender que a Bíblia fala de um culto pentecostal. Lá em 1 Coríntios capítulo número 14, verso 26, ali fala, quando Paulo está trazendo instrução sobre a ordem no culto, ele está falando do que é um culto pentecostal. Porque muitas das vezes, o pastor Tiago falou que muitas pessoas acham que o culto pentecostal é o reteté. E as pessoas ficam aí querendo... Não, irmãos, olha só o que é o culto pentecostal. Ele está dizendo aqui, olha o verso de número 26. Que fareis, irmãos, quando vos ajuntais, quando vos reunis, quando estiver no culto, quando estiver na igreja. Cada um de vocês tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Percebe? É o culto. Tem gente que fala, não pode falar na igreja, não pode falar em línguas na frente da igreja. Espera aí, irmãos. Quando a Bíblia está falando de não falar em língua, é se você é o dirigente do culto, você fica lá falando meia hora só em língua. Ele está dizendo que se você está dirigindo, você vai trazer palavra para edificar as pessoas. Mas o culto tem língua, está percebendo? Você fala em línguas do culto. Em muitos momentos do culto, você vai perceber que à medida que as línguas estão sendo faladas, você vai perceber que aquilo se transforma numa profecia, aquilo se transforma numa revelação, aquilo se transforma num sinal de Deus. E muitas das vezes aquelas línguas estranhas que estão sendo faladas, elas se transformam numa profecia. Quer ver um exemplo disso? Quantas vezes você já viu aqui, pastor Sebastião, às vezes alguém está falando língua estranha aqui, ele vai lá e encontra do lado e ele começa a interpretar aquilo. Já vi ele fazendo quando o pastor Clarundo fala em língua, quando a Mamãe Maria já fala em língua. Já vi a pastora Iracema fazendo isso várias vezes. Percebe? Está num culto, está no mover de Deus. Então ele está mostrando como é que nós lidamos com essa questão dentro da igreja. Tem doutrina, é a palavra, a revelação, é a língua, viu só? As línguas não cessaram. Olha 1 Coríntios capítulo de número 14, verso 39, olha o que Paulo diz aqui. Ele fala: procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas estranhas. É por isso que muitas igrejas que entendem que há um cessar do mover do Espírito de Deus, é porque eles falam que a profecia lá é só a palavra. Porque normalmente, quando você está num ambiente espiritual, que as pessoas estão falando línguas, a partir daí, os outros dons, eles começam a se manifestar também. Então uma coisa vai puxando a outra. Paulo ensina que se deve falar em línguas nos cultos, mas ele também ensina que deve ser feito com decência e ordem. Lá em 1 Coríntios capítulo de número 14, verso 23, Paulo fala assim, olha só que coisa interessante: pois se toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em língua estranha, espera aí, se todos falarem em língua estranha, percebe que Paulo está falando que tem a possibilidade de reunir na igreja
e todo mundo falar em língua estranha. Está entendendo o que Paulo está falando? Ele está colocando em ordem, mas ele está colocando em ordem porque isso pode acontecer. Ele está falando aqui, se todos falarem línguas. Quantos crentes tem lá na sua igreja, irmãos? Tem 10? Tem 20? Tem 50? Tem 100? Tem 200? Tem 500? Tem 800? Tem 1000? Percebe? E todos falarem em línguas. Estão entendendo isso, irmãos? Todos podem falar em línguas estranhas. Aleluias! É um culto espiritual que está acontecendo, e Paulo está mostrando essas verdades. Ele está dizendo aqui que todos os crentes de todas as igrejas podem falar em línguas estranhas, e Paulo mostra isso, que é uma verdade. No verso de número 5 do capítulo 14, olha o que Paulo diz: eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas. Aleluias. Ele está dizendo, ele quer isso, irmão. Está vendo? Ele está instruindo isso. Então ele está mostrando essa possibilidade e esse desejo quando ele escreve, inspirado pelo Espírito Santo, e que as pessoas precisam então dar vazão a isso. Então Jesus continua batizando com o Espírito Santo até hoje. E o culto dos crentes pentecostais tem línguas estranhas. E se você não é batizado com o Espírito Santo, hoje pode ser o seu dia, aleluia. Porque nesse culto aqui, nesse ebol, tem doutrina, tem salmo, aleluias, tem revelação, tem línguas, tem poder. O Espírito Santo está aqui, Jesus está aqui, e Ele quer batizar nesta hora a sua vida, aleluias. Se você já é batizado e você perdeu esse ritmo espiritual, você pode ser renovado nessa tarde, aleluias. Queridos, quando você vai ministrar na sua igreja sobre receber o Espírito Santo, qual é o procedimento? Não existe uma fórmula sobre como as pessoas receberem. Não existe um meio para você falar, vamos criar aqui uma fórmula da Assembleia de Deus que a gente vai ensinar para você, para alguém receber com o Espírito Santo. Na verdade, não existe essa fórmula. Mas a gente sabe, a gente instrui pela vivência, pela experiência, que toda pessoa precisa entender uma coisa a respeito do Espírito Santo. O grande problema de pessoas, quando estão sendo ministradas para ser batizadas com o Espírito Santo, ela pensa assim, bom, eu vou estar aqui, e de repente vai começar a orar, e eu vou perder a noção, a minha memória, e eu vou ficar assim meio anestesiado, e de repente eu vou falar qualquer coisa aqui, e eu não vou saber o que eu estou falando, não é uma coisa fora de mim. Às vezes as pessoas estão levando por esse lado. Ou então as pessoas vêm para a reunião de oração, e ela vem para a reunião de oração e diz, eu quero ser batizado com o Espírito. Mas ela não abre a boca, ela está calada, ela fica, nem ora, nem fala com Deus, só está ali suntando. Então, primeira coisa que você precisa entender, quando você for pensar na possibilidade, ou quando você for ministrar sobre isso, você precisa entender que há uns passos seguros para você alcançar esse entendimento. Primeiro, se você quer receber o Espírito Santo, ou quer instruir alguém a receber o Espírito Santo, a primeira coisa que precisa acontecer é crer. Marcos 16, verso 17, o que Jesus fala? E estes sinais seguirão aos que crerem. Percebe? O sinal vai acompanhar quem crê, vai se manifestar na vida de quem crê. Se não houver esse entendimento, essa compreensão da pessoa crer o que significa, para que serve, como é que aplica e como é que acontece, a pessoa não vai dar ênfase. Então Jesus está falando aqui, estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Entende? O sinal é tudo aquilo que vem para a igreja, é o sinal para expulsar demônio, é o sinal para colocar as mãos sobre os enfermos, é o sinal para beber coisas mortíferas, e é o sinal para falar línguas. Você tem que crer, é você que vai dar ênfase a essa verdade. Outra coisa, se você
quer ser batizado com o Espírito, ou quer instruir alguém para ser batizado com o Espírito Santo, você precisa querer. Isaías 43, verso de número 13, há um texto muito interessante que fala assim, 13, não, peraí, não, Isaías, peraí, deixa eu abrir minha Bíblia aqui, Isaías 43, verso de número 'Derramaria água sobre o sedento e me ajuda aí, irmãos. Derramaria água sobre o sedento. Onde é que está aí? Oi? Então. Oi? É 44:3. Obrigado, irmão. Isso. Estou procurando 40. Porque derramarei água sobre o sedento. Percebe? Aqui é uma palavra profética sobre o derramar água. Rio sobre terra seca. Derramaria meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Ele está fazendo uma alusão do mesmo jeito que a terra seca precisa de água. Mas ele está falando da pessoa sedento. Agora, o sedento não é só igual à terra seca que diz, você imagina, a terra precisa de água. Porque sedento é alguém que deseja, percebe? É alguém que quer, é alguém que procura. Então esse é o ponto importante. Ele está falando que derramar água sobre o sedento, e é isso que eu quero que você precise entender. A pessoa tem que querer. Você gera uma demanda, você gera uma vontade, percebe? Você vai falando com Deus, você vai criando aquela expectativa. Outra coisa importante é pedir. Se você quer ser batizado, você precisa pedir isso. Lucas capítulo de número 11, verso de número 13, ele está falando que nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Ele está falando aqui desse enchimento, desse poder, dessa ação sobrenatural do Espírito Santo. Então você vai pedir para receber. Ele está falando, Mateus 7,8, para você buscar, você vai pedir e você vai buscar, você vai criar momentos de participar de reuniões, de tempos, gastar tempo orando, concentrado, percebe? Buscando isso. E ele diz também, Paulo diz aqui na 1 Coríntios capítulo 14, no verso 1, ele fala para procurar com zelo os dons espirituais. Então, irmãos, quando Jesus fala para os discípulos ficar em Jerusalém, ficaria em Jerusalém até que do alto fosse batizado. Ficaria lá para quê? Consultando o zap, para ver que hora que de repente Jesus ia mandar esse Espírito Santo? Não, irmãos, eles estavam reunidos e foram 10 dias de oração, de vigília, de concentração, de consagração, entende? Então é esse tempo de preparo para buscar, para crer, para falar, para pedir, para testemunhar, para incentivar. Você cria um clima espiritual. Irmãos, há uma coisa interessante na minha vida, porque eu sou crente a vida toda. Fiquei um tempo fora na minha adolescência, porque nós mudamos para um bairro longe, não tinha igreja lá, e era adolescente e fica meio desnorteado. Mas a vida toda eu fui crente. Teve um período na minha vida que eu fiquei 2 anos sem falar em línguas depois que eu me batizei. Eu comecei a fazer faculdade. Eu era casado, pai de 3 filhos, tinha uma farmácia. Ia na igreja, eu tinha uma série de atividades, porque toda a vida eu fui muito compromissado. E eu fazendo faculdade, um dia eu até cheguei para o pastor Clebundo e falei, pastor, acho que vou trancar minha faculdade, por causa eu estou sentindo uma tensão muito grande. Falou, não, conclui sua faculdade, depois você recupera isso. Mas aí o que eu fiz? Eu larguei
os cargos que eu tinha na igreja, professor de escola dominical, conjunto que eu tocava, na banda que eu tocava, os conjuntos que eu ensaiava, o trabalho de Natal que a gente fazia, as peças, enfim, uma série de atividades. Coral, e eu fiquei, irmãos, numa frieza, que aquilo gerou um mal-estar na minha vida. Eu fiquei 2 anos sem falar em línguas. Sabe qual era o problema? Eu não entendi que as línguas estranhas eram uma linguagem de oração e edificação pessoal. A Bíblia não ensina você a orar sem cessar, orar em todo o tempo. Então, essa língua de oração, de edificação pessoal, você ora também sem cessar. Do mesmo modo como você ora também em línguas. E eu fiquei apático, eu fiquei carnal, eu fiquei crítico, eu fiquei maledicente. Então, quando eu me arrependi disso, eu voltei atrás e comecei a buscar de novo. Então, as línguas espirituais, sobrenaturais, as línguas estranhas, é o único dos dons que você usa para edificar você mesmo. Todos os demais dons espirituais você usa para edificar o outro. Entende? O valor do batismo com o Espírito Santo, trazer as línguas estranhas para a sua vida. Você usa do dom e você é o grande edificado. Aleluia. E eu encerro lembrando um testemunho do pastor Geraldo Pimenta. Pastor Geraldo Pimenta, um dos pastores antigos, ele recebeu uma missão do pastor Carneiro para visitar uma cidade longe aqui de Anápolis, onde 2 pastores estavam numa briga, que não tinha acordo. Gurupi, pastor Clermundo. E ele vai para Gurupi para resolver um problema. Aí você pensa, quando alguém vai para resolver um problema, por ordem do presidente, o pastor Clermundo, quando ele vai mandar alguém para falar, você vai lá, o pastor Clermundo vai pensar numa pessoa bem preparada, não é verdade? Uma pessoa polida, uma pessoa conhecedora de muitos pontos, para lá resolver um problema. Mandou o pastor Geraldo Pimenta, um homem simples, um homem que não tinha estudo, entendeu? Um homem bem, sabe, aquele pastor ali, mas um homem simples. E ele vai para lá. Uma briga grande que não se resolvia. Aí ele chega lá, irmão, reuniu os irmãos. O pastor Carneiro mandou vir aqui para fazer uma reunião com os irmãos. E antes de falar qualquer coisa, vamos cantar um hino, fazer uma oração. Abriu a harpa cristã, irmãos. Ele começou a cantar o hino 175. Irmãos amados, irmãos, segui adiante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, purificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Sabe o que aconteceu, irmãos? Quando ele acabou de cantar, aqueles irmãos estavam se abraçados, chorando, dando glória a Deus. A gente precisa entender uma coisa, irmãos: quando você é batizado com o Espírito Santo, quando esse dom está na sua vida, você se torna um conselheiro eficaz. Você percebe que quando você aconselha pessoas que vêm no seu gabinete, e essas pessoas são batizadas com o Espírito Santo, elas são muito mais fáceis de se quebrantar, de se arrepender, de confessar, de mudar de vida. O Espírito Santo, ele só vai fazer bem na sua vida. O Espírito Santo só vai fazer bem no seu ministério. O Espírito Santo só vai fazer bem na sua igreja. Se você receber dessa unção, você vai crescer, a obra vai crescer sob o seu comando. A igreja onde você está vai ser uma igreja abençoada e próxima para a glória de Deus. Aleluias. E eu quero convidar você a se colocar de pé. Então, irmãos, eu quero convidar você a colocar a mão sobre o seu coração. Mão esquerda no seu coração, mão direita na sua cabeça. Talvez você pense assim que, gente, mas isso é uma simbologia. Não. Coração, as suas emoções, seus sentimentos. Cabeça, seu raciocínio, a sua mente.
A Bíblia diz para a gente crescer na graça e no conhecimento. A graça é o Espírito, é essa emoção, é o poder, aleluias, conhecimento, verdade, revelação, instrução. Então são essas coisas que nós precisamos. O que te impede de crescer? O que impede de você entrar no maior potencial de Deus, né? Trazer o maior potencial de Deus para a sua vida, para a sua igreja, para o seu ministério, para a sua casa e família? Então vou ministrar uma palavra sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós aqui estamos nessa EBAL, nessa escola de bíblica de obreiros e líderes, e agora, Senhor, o Senhor está vendo cada um com a mão no seu coração, meu Deus, emoções, poder, Espírito Santo, ser cheio é a graça. Ministra agora, Senhor, na vida dos teus servos, tira toda resistência, tira toda dureza, tira toda indiferença, meu Deus, tira todo o lado crítico, tira toda a natureza carnal, muda, Senhor, esse coração, quebranta esse coração, meu Deus, tira toda a dureza, coloca o coração convertido, onde o Espírito Santo vai agir e trabalhar nele. Pai, em nome de Jesus, essa mão que está na cabeça simboliza, Senhor, o conhecimento, a mente, o raciocínio, oh Deus, a consistência, que a sabedoria do Senhor vem para trabalhar na vida das pessoas. Em nome de Jesus, eu quero ministrar um equilíbrio na vida espiritual desses pastores e líderes, Senhor, das emoções, oh Deus, dos sentimentos, meu Deus, livra os teus filhos, Senhor, de receberem setas, para os seus corações ficarem tristes, abatidos por falta de coisas, mas dá a eles a visão, a autoridade de que o Senhor pode mudar a história, que o Senhor pode fazer coisas grandes, do nada você pode fazer as coisas novas acontecerem. Faz isso na vida dos teus filhos, abençoa este coração, abençoa essa mente, Senhor, abençoa esse ministério, abençoa essa igreja, traz vida plena, vida abundante, em nome de Jesus, amém. Vamos